E teu Pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Aleluia, Jesus. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria. A ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. O Senhor Deus, com o seu amor imenso, através do seu Espírito Santo, fala aos nossos corações pela sua palavra. Amados ouvintes, profeta messiânico Isaías, ele nos relata a respeito de um dos 18 reis dos 19 reis que estivera o reinado de Judá. Dentre eles, esse rei Ezequias, que foi um dos bons reis, que reinou sobre Judá, e que colocou o templo, a adoração ao Senhor, o culto ao Deus de Abraão, de Isaque e ao Deus de Jacó nos seus dias. Ele restabeleceu o culto, a adoração a Deus Todo-Poderoso. Foi um homem que, quando começou a reinar, a Bíblia nos garante, em 1 Reis, capítulo 18, que ele começou a tirar do meio do povo, a expelir do meio do povo de Israel a idolatria, aquela imagem da cobra que Moisés fez no deserto, e que o povo estava queimando incenso e adorando aquela imagem da serpente por nome Neustã. Ele começa a fazer um reinado perfeito, e a Bíblia Sagrada nos garante que Ezequias, ele começa a engrandecer o Deus do povo de Israel. Mas chega um determinado momento a qual nós lemos que os livros históricos, assim como o profeta Isaías no seu relato, nos fala dessa enfermidade mortal. E além da enfermidade mortal, vai o profeta tão respeitado e conceituado que era Isaías, e trouxe como uma sentença o fim da existência daquele grande homem que deixou um grande marco na história do povo de Deus ali em Israel, especialmente no reinado de Judá. Ezequias enfrentava uma enfermidade mortal, e ainda vem uma sentença pela palavra através do profeta Isaías. Porém, a Bíblia Sagrada nos garante que quando ele ouviu, ele simplesmente virou-se para a parede, o seu rosto, que a situação dele estava tão crítica fisicamente, que a Bíblia só registra que ele virou o rosto. Nem forças ele estava tendo para virar o seu corpo. Virou-se para a parede o seu rosto e chorou. E a Bíblia fala que orou ao Senhor, e as palavras que ele disse foram duas palavras que nós precisamos aprender nesta madrugada. Primeiro, era que Deus viesse lembrar da história que ele tinha criado
desde quando começou o seu reinado sobre o povo escolhido de Deus. Aquele homem Ezequias tinha uma história. Aquele homem, ele tinha um saldo diante de Deus. Quando ele ora e pede a Deus, Senhor, lembra de que andei. Ele poderia estar atrapalhado, ele poderia estar acabado, porque o verbo a qual a Bíblia está nos expondo a fala de Ezequias, ele está expondo no verbo passado. Ele fala a Deus, meu Deus, lembra de que andei. Em outras palavras, ele poderia estar naquele momento em que Isaías visitou ele, trouxe a sentença de morte. Ele poderia estar longe da presença, fora da presença, poderia estar longe de Deus, mas ele pediu a Deus, porque ele tinha saldo nos céus, ele tinha saldo com Todo-Poderoso. Ele pediu para que Deus, o justo juiz, viesse lembrar de que ele tinha andado na presença do Senhor. Aleluia. E depois ele fala, e lembra de que eu fiz o que era reto aos teus olhos. E depois ele chorou. Mas por que Ezequias, ele pede a clemência a Deus e ele relata essas duas vertentes ao Todo-Poderoso? Ele sabia que a base do trono de Deus é juízo e é justiça. O escritor aos Hebreus fala que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, enquanto serviste os santos e ainda serve. O homem, ele pode esquecer, a família pode esquecer, os amigos podem esquecer. No caso de Ezequias, um país inteiro pode esquecer. Mas ele sabia que Deus é um justo juiz, que mesmo que a mãe venha esquecer do filho a qual amamenta, Deus, ele não se esquece daqueles que o amam. Glória a Deus. Ele suplicou um Deus justo. Ele suplicou um Deus que tem nos seus arquivos celestiais, nos seus memoriais celestiais, registrado todas as obras dos seus filhos aqui na terra. E Ezequias, mesmo sofrendo, mesmo estando sentenciado pela própria doença e sentenciado pelo decreto da boca de um profeta que iria morrer e que se preparasse para morrer, ele recorreu ainda a um Deus que muda decreto de morte. Aleluia. Eu não sei quantos decretos têm vindo contra você. Eu não sei os decretos que têm sido efetivados nesses últimos dias contra você, meu amigo, minha amiga, contra você, meu irmão, minha irmã, contra você, serva do Deus Altíssimo, contra os ungidos do Senhor que se encontra no vale da sombra e da morte. Deus é poderoso para repreender os decretos de morte. Deus é poderoso para se lembrar da sua história e do seu saldo diante de Deus. Oh, recol meneia lamanaia súbia, dei que chou meneia lamassou bedequefá. Ele é poderoso para do seu alto e sublime trono olhar para vós com olhar de misericórdia. Mesmo você sem forças, mesmo você sem esperança, mesmo você cheio de decreto, seja ele medicinal, seja ele profético, seja ele o que for,
Deus é poderoso para se lembrar da sua história. Deus é poderoso para se lembrar que você tem um saldo diante dele. Deus é poderoso para se lembrar das tuas lágrimas, dos teus trabalhos, do que você tem feito para o reino dele aqui na terra. E é poderoso para reverter a sentença de morte Aleluia. em vida. Glória a Deus. Oh, recalamante, Glória a ok, Jesus. alamanaia súbia. Meu. O mesmo mensageiro que trouxe a notícia para que ele se preparasse para morrer, teve que voltar para falar. Eu me enganei. Deus mudou. Olha, o Deus que mandou eu vir aqui falar para se preparar para morrer, é o mesmo Deus que agora ouviu as suas orações e viu as tuas lágrimas e mandou falar que 15 anos ele acrescenta na tua vida. Eu não sei o que Deus tem para acrescentar. Eu só sei se você tem saldo diante de Deus. Se você tem saldo no reino espiritual. Se você tem saldo lá nos céus. Aleluia. As situações ou circunstância, ela não pode impedir o trabalhar de Deus. Amém. Glória a Deus. Ezequias estava tão mal, não podia se levantar para dobrar o joelho e falar com Deus. E pelo texto a Bíblia fala que ele virou a cabeça, ou seja, nem o corpo ele estava tendo força para virar. Era só a cabeça. A Bíblia fala que ele virou o seu rosto para a parede e chorou. E orou a Deus. Orou. E uma das coisas que ele suplicou foi essa. Que Deus lembrasse de que ele andou nos caminhos do Senhor e fez o que era reto. Salmo 89, versículo 14, a Bíblia fala que a base do trono de Deus é juízo e justiça. Deus é justo. Peça a Deus para Deus lembrar. Peça a Deus para Deus se lembrar de tantas lágrimas. Peça a Deus para Deus lembrar os frutos que você tem dado para o reino. Quantas vezes você priorizou a Deus e a sua obra? Quantas vezes você priorizou a palavra e Deus? Lembra Ele nesta noite. Deus é poderoso para repreender sentenças de maldição e de morte. Deus é especialista em confundir o sábio na sua sabedoria, o astuto na sua astutícia. Deus é especialista em confundir exército, porque ele é general de guerra e ele sempre tem elemento surpresa para confundir qualquer exército, porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aleluia, Deus. E o próprio Isaías fala que Deus ele passa em revista da sua tropa. Deus ele passa em revista a sua tropa. O Senhor ele passa nessa madrugada. É momento de peleja, de guerra no mundo espiritual. Ele passa nessa madrugada na tua casa. Ele te alcança através dessa programação. Ele te alcança e ele passa e ele vê o que você precisa. Se você está debaixo de sentença de morte, de sentença de maldição, de sentença de um fim na tua vida, Deus é poderoso para reverter esse cativeiro. Deus é poderoso para te dar vida e vida com abundância. Deus é poderoso para se erguer dos céus e te abençoar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai que está nos céus, em nome de Jesus, eu te apresento, meu Deus. Eu te apresento em nome de Jesus. Visita o teu ungido. O teu ungido, meu Deus, que está ali em Feira de Santana.
Decanta e de ralamassu. Amém, triacélia. Aleluia. Oh, recomeneia nasto me de kefa. Nemanchu e de keia lamanaia subia. Chorodocou de calamanaya stei de cantaramanaya subia. A tua palavra nos garante, se o nosso coração nos condena, maior é o Senhor do que o nosso coração. Aleluia. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, visita o teu ungido. Levanta, meu Deus, com vida e saúde, para glorificar o teu nome e testemunhar da tua bondade aqui na terra. Eu te suplico por ele, por cada membro da sua família. Meu Deus, eu te suplico pela tua filha, a nossa irmã Lucimar. Eu te suplico pela tua obra aqui nesta terra de Cipó e região. Levanta homens e mulheres que propaguem, meu Deus, o verdadeiro reino para saquear o inferno e povoar o céu. Seja repreendido toda potestade, toda legião, todas as miríades, sim, e toda atuação diabólica, e que o teu nome seja glorificado na nossa vida, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém.